Estamos de volta com o JD ao vivo nessa sexta-feira para falar de um fenômeno muito especial, porque na noite de ontem, uma imensa e brilhante bola de fogo foi vista cruzando os céus dos estados do sul do Brasil. O fenômeno ele foi capturado por câmeras da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros nos estados de Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. E para explicar essa aparição, eu recebo com muita alegria o astrônomo amador e diretor executivo do Bate-Papo Astronômico, o Fabrício Couvro, que inclusive ele seguido me manda algumas imagens, a gente sempre encerra o JD com umas imagens muito interessantes. Fabrício, seja muito bem-vindo, eu já gostaria que você explicasse o que foi visto na noite de ontem nos céus do sul do país. Boa noite. Boa noite, Kellen. Primeiro agradecer a oportunidade da gente mostrar um pouquinho hoje aqui esse trabalho, né, que a gente faz. Bom, o que as pessoas viram, e com a sorte que foi um horário bem favorável, às 23h40, foi a reentrada de um lixo espacial. Algo que está aí cada vez mais recorrente, né? E se trata, a princípio, ainda tem que fazer uma análise mais detalhada, mas até o momento você sabe que foi o segundo estágio, ou estágio superior, do foguete Soyuz, lançado pela Rússia no dia 22 agora. Nós, inclusive, quem está nos acompanhando na TV Diário e também no YouTube, está acompanhando essa imagem. Quem está pela rádio, a gente vai comentando o que está vendo. Realmente muito, o brilho chama atenção, né, Fabrício? O brilho chama atenção, porque ele é um objeto que começa a se fragmentar. E então, cada parte dessas começa a queimar também. E tem alguns componentes ali que são mais, vamos dizer assim, inflamáveis, outros menos. Então, por isso que às vezes parece que dá umas explosões, dá uns flashes. É bem interessante, pode ter variação de cor nessa queima, né? Então, realmente, a gente tirou a sorte grande. Não é sempre que você consegue presenciar um... Pois é, eu ia te perguntar isso. Você falou entrada de lixo espacial na atmosfera, não é uma coisa que a gente sabe muito bem, está aprendendo agora aqui contigo, mas essa situação é algo normal de acontecer? Não é muito comum. Lixo espacial, cada dia tem mais. Hoje a gente tem frotas de satélites inteiras aí que estão... agora, há poucos meses atrás, a SpaceX perdeu uma frota inteira de satélites. Eu não me lembro se eram 49 ou 54 satélites, algo nessa faixa aí. Por causa de uma tempestade solar, perderam. Isso aí tudo vira lixo espacial. Nesses casos, não tem um controle, não tem como direcionar ele para uma queda pontual, né? Pois uma queda no mar. Então, a tendência é aumentar. Hoje nós temos milhares de objetos em órbita e a tendência é que cada vez se torne um pouco mais frequente. Tem algum tipo de risco? Eu seria imprudente se eu falasse que não. Então, normalmente as pessoas vão dizer, não tem risco. É relativo, né? Geralmente esses objetos, satélites, objetos menores, eles fragmentam em pedaços muito pequenos, ou totalmente, vaporiza. No caso dos foguetes, em especial, tem uma particularidade. Ele tem componentes que são feitos justamente para aguentar calor. Eu vou dar um exemplo. Existe a tubeira, que seria o escapamento do motor do foguete, que é uma peça grande, obviamente, muito maior do que um escapamento. Ela é de metal, é um material próprio para resistir a alta temperatura. Essa peça dificilmente queima. Ela vai atingir algum ponto do planeta. Normalmente é o mar. A nossa superfície do planeta ela tem muito mais água e muito mais áreas desabitadas do que áreas com população. Mas, uma hora ou outra, isso vai causar problema. Espero que seja daqui a bastante tempo, Fabrício. Eu vou pedir para o Sandro Cidade, que está na nossa técnica, colocar de novo a imagem. Eu gostaria de saber, essa imagem é aumentada, né, Fabrício? Ou é a imagem real, realmente? Qual o tamanho desse fenômeno que passou? Não, essa imagem aí, ela é real. É a real mesmo, que às vezes quando tu me manda uma notícia e tal, às vezes a imagem é aumentada, mas essa então é a real, foi o que as pessoas enxergaram mesmo. Foi o que as pessoas enxergaram, porque esse fragmento de foguete, ele passou exatamente em cima da nossa região.
Uhum. Então, essa câmera que a gente tem na estação do Tecnoparque, ela pega uma região do céu bem próxima do zênite, que a gente chama que é o ponto imediatamente acima de onde a gente está. Então, ela é uma imagem bem real e, na verdade, ela é uma parte da imagem, porque Aham. ele permaneceu no céu de Santa Maria, ele foi visível por mais de 1 minuto. Nossa, olha Ele só. sumiu praticamente no horizonte. Aham. Então, e é uma queima lenta, você percebe que é bem diferente do meteoro. Sim, que passa bem mais rápido, né, Fabrício? Exatamente. Seguido a gente traz algum aí, é bem Aham. diferente. O Fabrício contando aqui antes da entrevista que a madrugada foi de trabalho, né? Ficaram a madrugada inteira e esse é o trabalho de vocês, né, Fabrício? Inclusive tem o projeto, né? O bate-papo, o Fabrício ele é o diretor do bate-papo astronômico. Vamos falar um pouquinho mais desse projeto, porque eu sinto que cada vez mais as pessoas estão interessadas por essas questões. Sim. A gente tem, então, esse projeto, o Bate-Papo Astronômico, que é um projeto voltado para a divulgação científica. A gente visa, por exemplo, popularizar a ciência, né? Uhum. Especialmente para um público que não tem muito acesso, crianças, adolescentes que querem se engajar na ciência e não sabem por onde começar. E também tornar um pouco mais palpável a astronomia, a Uhum. meteorologia também, porque nem todo mundo tem acesso a um telescópio, nem todo mundo tem acesso a informações, por exemplo, como os meteoros mesmo. A gente teve até um caso recente agora de um grupo de alunos que nos visitou e apresentou um trabalho lá na Escola Militar sobre meteoros, baseado Uhum. na nossa mediante pesquisa na nossa estação. Então, isso aí tende a gerar alguns frutos aí futuramente que a gente espera que sejam positivos. Que legal, eu vejo que vocês fazem muitas lives também com pessoas importantes, né, Fabrício? Pessoas que estão bastante nesse meio e tem muito para contribuir. A gente viu que o projeto também conta com vários equipamentos, estações meteorológicas também, e inclusive vocês foram homenageados por uma estação, é isso mesmo? Isto. Nós temos hoje, casualmente hoje, na sexta-feira, eu instalei mais uma estação, que é uma estação de monitoramento e contagem de raios de descargas. Aham. E, claro, a gente vai ter um período de alguns meses de ajustes, testes, mas a gente tem várias estações e sensores de coleta de dados, inclusive uma que é em parceria com um professor de um projeto da Universidade do Texas, que ele Uhum. instalou esse equipamento e está coletando dados sobre clima espacial. Nós temos a estação de monitoramento de meteoros, e essa estação meteorológica que nós criamos, montamos ela, foi projetada pela equipe, montada totalmente com componentes de prateleira, que a gente chama, e está funcionando há mais de um ano lá no campo, e ela é a única estação do Brasil que combina a variável também de radiação ionizante de fundo, radiação cósmica, radiação Uhum. dos materiais. Então, essa estação, existem alguns fenômenos relacionados entre oscilações de radiação ionizante e as principais variáveis meteorológicas, precipitação, vento, pressão. E a nossa estação hoje é a única que, com esses dados combinados, consegue relacionar isso e gerar um banco de dados para futuras pesquisas, talvez, quem sabe, teses de Ótimo, mestrado, claro. doutorado. Uhum. E a gente já tem mais de um ano de coleta de dados, todos os dados são armazenados em servidor, as pessoas também podem acessar Que esses dados legal. em tempo real, e nós recebemos, então foi em janeiro ou dezembro, agora eu não recordo bem, nós recebemos um AEB Parabeniza, que é da Agência Espacial Brasileira, então nós fomos parabenizados nas redes sociais, no site da agência, recebemos um certificado também, pelo pioneirismo desse equipamento. Desse trabalho, desse equipamento. Fabrício, rapidinho, que a gente já está quase estourando o nosso tempo. Como encontrar vocês? As pessoas que querem conhecer, querem participar, vocês fazem alguns eventos, né? As lives. Como que eles encontram vocês, então? Sim, nós temos alguns eventos anuais, como a Noite Internacional de Observação da Lua, e o pessoal pode nos encontrar nas redes sociais. Uhum. A gente tem o site batepapoastronômico.com e também o Instagram, @batepapoastronômico, e o do Tecnoparque também, @smtecnoparque.
Ai, Então é que bem legal. fácil de nos localizar É, e continua mandando imagens, né? Eu fico muito feliz quando recebe algum fenômeno, e o Fabrício é muito interessado, estuda bastante sobre isso, né, Fabrício? Que as pessoas então tenham cada vez mais interesse pela astronomia. a gente precisa trazer essa ciência, né, para o povo que não tem acesso. Rapidamente te contando, por exemplo, em dezembro nós temos um evento, trouxemos um menino de 13 anos para Uhum. palestrar, multimedalista olímpico, inúmeros certificados, agora recebeu um prêmio de criança prodígio, e colocamos ele para palestrar ao lado do então presidente da Agência Espacial Brasileira. Uhum. Essas palestras foram para o grupo do Projeto Palote, com 130 crianças carentes que nunca tiveram acesso a nada desse tipo. Sim, incentivando E então. ali elas descobriram as Olimpíadas Científicas, elas se Que emocionaram, elas legal. tiraram fotos, e quem sabe a gente está mudando a vida de uma geração inteira. Tá bem, então Fabrício Couvero, astrônomo e também diretor executivo do Bate-Papo. Muito obrigada pela sua participação aqui no JD. E nós Obrigado. vamos agora para um rápido intervalo.